Olá pessoal, na aula passada estávamos trabalhando o artigo 28 do CPP, Código de Processo Penal, para elucidar questões problemáticas do direito penal. Olha a problemática que você tem aqui. Isso vai refletir diretamente no trabalho do delegado de polícia, do Ministério Público e do juiz, naquele momento crucial ali do indiciamento, da relatoria, lá do inquérito, do pedido de arquivamento ou da oferta da denúncia do MP e do recebimento da denúncia pelo juiz. E vai um pouco mais. Você pode caminhar ainda nessa problemática da relação jurídica penal, essa problemática que é predominante, até o momento de o juiz decidir se absolve sumariamente ou não o acusado. Nesse momento, está em jogo o quê? A análise se houve um trabalho minimamente bom, tanto por parte do delegado de polícia, quanto do Ministério Público, e também com relação ao juiz, por ter recebido essa denúncia. Um trabalho minimamente bom. Ainda estamos falando de justa causa para a ação penal nesse momento, pessoal. Ultrapassou aquele momento da absolvição sumária, aí sim, houve um trabalho razoável. Essa é a consideração feita pela autoridade policial, pelo MP e pelo juiz. Então aí sim você vai ingressar no processo penal e vai observar as garantias realmente do processo justo. Mas se nós chegarmos até esse momento sem uma análise apurada da relação jurídica penal, a gente está falhando aqui nessa garantia primeira. O direito penal também é um direito de garantia, de dois gumes. Ele tem, por fim, uma função de garantia para que os culpados realmente sejam processados e punidos, porque dessa forma há a proteção dos bens jurídicos, e esse é o objetivo maior do direito penal. E também é uma garantia para que os inocentes não sofram esse mal aqui do processo, porque você sabe que o processo começa de um jeito, mas você não sabe como ele vai terminar, e inocentes podem vir a ser presos. Então, o direito penal é uma garantia de duplo gume. Agora, pessoal, na análise de uma relação jurídica penal, para a qual você tem que começar identificando se há realmente um start, um ato ilícito penal, é preciso ter um conhecimento apurado da ciência do direito penal. E agora, então, preste atenção em tudo o que foi dito sobre o dilema do direito, da justiça, da concepção de bens jurídicos e preste atenção para a necessidade de se levar o direito penal a sério, pessoal. Por isso que não é fácil você trabalhar com direito penal. Você pode vir a menoscabar essa ciência, a minimalizar os seus efeitos. Então há necessidade de se pensar realmente em democracia, não como demagogia do Aristóteles, mas em democracia no sentido de governo do povo, pessoal. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E esse povo vai se expressar através de lei. Aí você lembra da concepção do Jean-Jacques Rousseau. Nós vivemos em um modelo de sociedade. É assim, não tem como fugir. Você precisa, então, organizar a sociedade de qualquer jeito. A organização se faz através do direito, porque nós vivemos em uma sociedade politicamente organizada pelo direito e as pessoas se expressam em relações jurídicas. Como o povo é um elemento desse Estado, povo, governo e território, o povo precisa se manifestar. Tudo se dá em razão do povo, o poder emana do povo. O povo se expressa através de seus representantes. E como ele faz isso? Através de lei. Como o direito penal é a última ratio, é o problema maior, é a questão mais sensível, é o crocodilo que está ali quietinho no lago e ele só vai abocanhar se for preciso, faz-se necessário pensar em como o direito penal vai atuar de uma maneira muito peculiar. Então nós vamos pisando em ovos para estudar direito penal. É assim que tem que ser a sua postura para você trabalhar com direito penal. É pisar em ovos. E é essa sensação que vai facilitar
a sua compreensão do direito penal, você partindo desse princípio. E eu precisei introduzir todo o tema com você para que você tenha essa consciência. Então agora você vai pensar na questão da culpabilidade, no modelo de sociedade que se formou, nos riscos da ideia de justiça comum para a ciência do direito, e você vai conseguir entender melhor todas as cautelas que as regras e princípios do direito penal nos trazem. E tudo se faz através dessa ideia aqui, ó, do diálogo, da conversa, acerca dos princípios de justiça que devem organizar a nossa sociedade lá na origem. Lembra da posição original do John Rawls? Só que o véu da ignorância aqui não vai ser aquele véu sublime, abstrato, inocente. Vai ser justamente um véu que não é um véu da ignorância, é um véu da consciência plena do que pode acontecer se você trabalhar de uma maneira lúdica com uma hipótese fantasiosa dessa de véu da ignorância. Você vai conversar com as pessoas, vamos firmar os princípios básicos que devem ordenar a nossa sociedade no que se refere ao direito penal, mas na posição original, nessa posição inicial, não vamos ficar com véu de ignorância. Vamos ficar iluminados com uma consciência plena de tudo que você viu acerca dos riscos que há em se trabalhar de uma forma diferente com o direito penal. Então, olhe para o aspecto de garantia e lembre desse momento aqui crucial, esse nervo que há quando você trabalha com essa hipótese de arquivamento do inquérito policial. Nesse momento está em jogo esta questão da análise da relação jurídica penal, se realmente existe, se houve um ato ilícito penal. E você, para superar essa problemática, tem que saber que estamos trabalhando com um aspecto da garantia do direito penal, essa função importantíssima do direito penal, que é uma função de garantia para a qual você deve colocar uma lupa, dar uma atenção maior do que você dá às outras funções e são cobradas em prova, que é a função ético-social e a função preventiva. Nós vamos estudar tudo isso, mas para você entender direito penal na íntegra, foca nessa ideia de garantia. E é esse pensamento que a nossa Constituição Federal reflete, pessoal. Se você não acredita, preste atenção aqui agora. Sem muito esforço, eu vou desmembrar esse artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que está no rol dos direitos individuais, que é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, direitos individuais, cláusula pétrea. Aqui é o nosso coração para estudar direito penal. Eu estou desmembrando aqui este dispositivo, selecionando umas palavras-chave: crime e pena. Então, preste atenção que a Constituição Federal reflete esta ideia de direito penal como um direito de garantia. E você precisa prestar atenção preponderantemente nisso. Entretanto, por conta dessa dissonância, desse dilema entre direito e justiça, onde que é focado mais a atenção do operador do direito para estudar direito penal de uma maneira equívoca, na função preventiva. E olha só o que diz a Constituição Federal: não há crime sem lei. Então você precisa entender que o povo, na posição original, que vai dizer como que se trabalhar com direito penal, porque esse povo, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da CF, que detém o poder, que exerce o poder por meio de representantes. Qual é a expressão do povo? Como que o povo se manifesta? Através da lei. Você lembra do Jean-Jacques Rousseau. E aqui vai surgir um monte de assunto para você estudar que cai no seu concurso público, como a análise da possibilidade de medida provisória, que é da competência do presidente da República, do Executivo, e não reflete a vontade do povo, porque não são os representantes eleitos
que edita a medida provisória, mas o chefe do executivo. Então você vai precisar analisar essa questão da medida provisória em matéria penal. Então você já consegue perceber que com essa introdução do direito penal, tudo vai ficar mais fácil para você. Quando você estudar um monte de coisa sobre medida provisória na esfera penal, você vai saber por que você está estudando isso. Vamos continuar aqui. Não há crime, não há o ato início penal que vai ensejar uma relação jurídica penal sem lei, vontade popular. E essa lei tem que ser anterior. Por quê? Por conta também desse aspecto de garantia do direito penal que a Constituição Federal quer passar para a gente. Se uma lei posterior tipifica uma conduta como crime, isso viola esse aspecto de garantia. Não há nenhuma garantia nisso. Então a lei precisa ser anterior. Então aqui já fica fácil também você compreender o motivo de se estudar o princípio da anterioridade. Continuando, somente estamos analisando um único dispositivo da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Olha aqui outra palavrinha-chave. Definir. O que é definir, pessoal? É você dar todos os contornos de alguma coisa com as palavras. Então você precisa definir. É aqui que entra a ideia do princípio da taxatividade. Não basta uma lei, vontade popular, tem que ser anterior e descrever a conduta que é considerada criminosa de maneira taxativa. O que você estuda aqui também e que agora vai ficar tudo mais fácil para você quando você chegar nesse tema, as normas penais em branco, porque eventualmente o povo manifesta sua vontade popular através da lei e dos seus representantes, tipificando uma conduta típica sem defini-la completamente, violando, em princípio, a taxatividade que deve fazer parte da elaboração da lei penal. Aí você vai chamar essas normas de normas penais em branco. Elas não trazem todas as definições do crime. Você tem que buscar o complemento em um outro elemento normativo, e aí você vai lá para um ato administrativo, eventualmente, como no caso da lei de drogas, para a qual você tem que buscar o que são entorpecentes em um complemento na portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde. E qual é a discussão importantíssima de fundo nessa análise? A vontade popular, a garantia popular do direito penal, garantia de duplo gume, de que os bens jurídicos serão protegidos sim, com os culpados sendo condenados e os inocentes não sendo submetidos ao constrangimento do direito penal. Caso contrário, o que você vai ter aí? Um governo deturpado, como aquele desenhado por Aristóteles, ou uma tirania, ou uma oligarquia, ou uma demagogia. Então você estuda as normas penais em branco, as classificações, só que fica tudo mais fácil para você, porque você sabe qual é o pano de fundo. Nesse caso aqui da portaria do Ministério da Saúde, que traz a lista dos entorpecentes, você vai ter uma norma penal em branco heterogênea. Por que heterogênea? Porque é uma fonte normativa diversa daquela natural do povo. Qual é a fonte natural do povo para edição de leis penais, normas penais? É o Congresso Nacional, é a União. Artigo 22, inciso 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Aí você tem uma portaria, um ato executivo trabalhando sobre matéria penal, temos que chamar isso de norma penal em branco heterogênea. E o que mais você tem que estudar nisso? O que é o mais importante? Saber por quê, quais são as razões da validade dessa portaria no nosso ordenamento jurídico. Porque todo mundo sabe que essa portaria é seguida. Mas por quê? Qual o motivo? Isso você tem que saber para se evitar que futuramente um outro ato do Executivo traga disposições sobre direito penal e não seja assim válido, seja ilegítimo, seja um ato tirânico, violando a nossa segurança jurídica. Ok? O artigo 5º, inciso 39, continua falando da pena. Só que agora ficou mais fácil para você. Por quê?
Até aqui, até essa vírgula, a gente estudou os contornos mais importantes de uma relação jurídica penal. Você estuda esse aspecto normativo e também todos aqueles elementos da teoria analítica tripartite do crime. Estudamos tudo isso. Acabamos de estudar tudo isso no nosso curso, aí vamos partir para a análise da segunda parte do artigo 5º, inciso 39, que fala das penas. Então você tem que saber que existem penas que podem ser aplicadas pela coletividade, pelo Estado, tem que saber que penas são essas e você estuda isso de maneira quase que objetiva. Vai ter alguns contornos, algumas questões jurisprudenciais, mas é muito mais tranquilo. Então vamos trabalhar as espécies de pena, quais são as vedações, os controles que se faz nesse exercício do ius puniendi estatal, quais são as penas que não podem ser aplicadas, as penas vedadas. E aqui também você tem um preceito óbvio que é a anterioridade da previsão da pena. Só que aqui você já sabe porque quando você estuda a anterioridade do preceito primário, você já vai estar aprendendo o que precisa ser aprendido sobre a necessidade de lei prévia também para o preceito secundário. Vamos trabalhar algumas nuances sobre a hipótese de norma penal em branco no que diga respeito ao preceito secundário, mas também aqui já vai ficar tudo claro porque você já passou pela primeira parte quando estudou o que importa para o preceito primário. Estamos, pessoal, em uma relação jurídica de direito penal. Então você vai ter direitos e deveres. Toda relação jurídica traz direitos e deveres. O Estado tem o direito de punir, mas tem o dever também de aplicar penas que sejam compatíveis com o ordenamento jurídico. Então você precisa estudar algumas regras clássicas sobre vedações de penas cruéis e degradantes. E aqui, no estudo das penas, já estamos na fronteira para o processo penal, porque você está estudando aqui praticamente o objeto da relação jurídica penal, que é a aplicação da pena e o direito de punir no aspecto das penas passíveis de serem aplicadas. Só que essa situação da aplicação da pena em si, como isso vai se dar, você já vai ter que passar para o processo penal. Então já estamos numa transição para o processo penal aqui quando chegarmos no estudo da pena. Por isso que isso aqui já é estudado no finalzinho do estudo da parte geral. Estudamos os casos de extinção da punibilidade, as hipóteses de extinção da possibilidade do Estado punir e, a partir daí, você já avança lá para o processo penal, porque essa possibilidade da coletividade punir se submete ao devido processo legal, ao direito da ampla defesa e contraditório, ou seja, a toda a sistemática do processo penal. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, já adentraremos no direito positivo. Vamos estudar a Constituição Federal, regras penais que estão previstas na CF de 88, Código Penal Brasileiro, legislação extravagante. Vamos estudar o direito positivo, que na definição de Hans Kelsen significa o direito de uma comunidade definida. Então vamos estudar o direito penal do Brasil, assim como o direito penal dos Estados Unidos também existe, o direito penal da França, o direito penal mexicano, mas vamos estudar o direito penal positivo, o nosso direito penal. E diante de todo o conceito de democracia que você aprendeu nessa introdução ao direito penal, você sabe que precisamos conversar sobre esse direito penal positivo, porque o direito penal precisa ser levado a sério, não é simples. Agora você sabe diferenciar os dilemas morais e políticos que afetam a análise do direito penal e a ciência do direito penal. Então vamos conversar sobre o direito positivo. A Constituição Federal de 88, as regras penais que nela estão inseridas, o direito penal e a lei penal. Tá ok, pessoal? O direito penal, que não se resume à lei penal, direito penal é muito mais abrangente. Quando falarmos agora em direito penal, você já tem que entender que está íncito a essa ideia de direito penal
a ideia de justiça do direito positivo. Por isso que hoje também não se fala apenas em princípio da legalidade, mas princípio da juridicidade, porque faz-se necessário observar o princípio da legalidade, mais preceitos da ciência do direito, como os princípios. Quando eu li o artigo 5º 39 da CF, eu não falei sobre diversos princípios e sua implicação no direito penal? Não falamos aqui do princípio da anterioridade, do princípio da legalidade, do princípio da taxatividade? Tudo isso traz para você uma gama de informações sintetizadas nestas expressões, nesses termos. Então, nós precisamos, a partir de agora, entender o direito penal como um direito analisado sob a ótica de um princípio maior, o princípio da juridicidade. Isso faz com que você se afaste definitivamente destas ideias do senso comum, desses dilemas morais e políticos que não são científicos, não fazem parte da ciência do direito positivo. São expressões democráticas, porém prévias à ciência do direito positivo. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, vamos iniciar o nosso estudo de direito penal positivo, mas fazendo uma organização, dividindo em partes aquilo que vamos estudar. E esta organização nós levaremos a cabo à luz de tudo que aprendemos nessa aula introdutória. Nós vamos, praticamente por intuição, fazer essa divisão, porque a gente sabe o que precisa ser estudado a partir de agora e como. Feito isso, vamos fazer aquela definição que eu falei que era o nosso compromisso, era o nosso norte, que no final das aulas introdutórias faríamos. Definição esta que servirá de guia para estudarmos o direito penal. Então, nós já trabalhamos o conceito, a ideia de direito penal, ciência do direito penal, e vamos chegar na nossa definição. Essa definição será o nosso guia. Vamos estudar o direito penal a partir do conceito que aprendemos de direito penal, mais a definição. Tá ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.